Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quis trazer aqui um conteúdo, hoje eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês, falando um pouquinho sobre a retrospectiva, fazendo uma retrospectiva do que eu falei durante a semana. Primeiro a respeito da live, né, que eu faço na live de peso que a gente teve nessa semana, falando sobre tributação para empreendedores, né, com a Larissa. Ela trouxe umas ideias e umas reflexões bem interessantes, principalmente a respeito do motivo pelo qual no Brasil se abre muita empresa, se fecha muita empresa. Isso está muito ligado, muito relacionado com a falta de planejamento financeiro, a falta de organização administrativa, porque aí não se tem controle, né, das entradas e saídas, e também a falta de um planejamento tributário. Eu preciso ter o planejamento tributário, ele serve do quê? Para quê? Para eu ter uma noção se na metade do caminho, se no meio do ano, eu vou precisar fazer uma transição de tributação. Por exemplo, às vezes eu sou MEI, comecei todo o meu trabalho ali como MEI, e no meio do ano, na metade do ano, eu extrapolei já o limite tributário e às vezes é necessário ali no meio do ano fazer a transição já imediatamente para o Simples Nacional. Só que se eu não tenho um controle financeiro, não tenho uma boa organização administrativa, como é que eu vou saber se na metade do ano eu preciso fazer essa transição? E o que acontece? Se essa transição não é feita e depois eu vou passando, deixo passar o tempo, a receita não pega aqui, a receita não pega hoje, não pega amanhã, pode chegar um tempo em que para eu regularizar, passar tanto tempo que para eu regularizar, às vezes vale mais a pena eu fechar a empresa e abrir outra do que regularizar o que ficou para trás, né? Porque vai ter que ser pago multa, precisa pagar tudo que é retroativo, então a Receita ela pede tudo que é retroativo. Então, o custo às vezes fica muito mais caro. É muito mais pesado você às vezes manter, regularizar aquela empresa do que fechar ela, tá? E eu quis trazer aqui também o que eu postei, uma postagem que eu fiz, falando sobre os 4 motivos reais para manter a organização administrativa e financeira do seu negócio. Né? Falei aqui, eu citei, fiz uma postagem citando 4 motivos reais para manter essa organização. O primeiro deles é: eu vejo para onde o dinheiro vai. Além dessa questão tributária, que é super importante para manter o negócio funcionando, e por um longo tempo, tudo isso que eu estou falando aqui não é para ter um resultado imediato, né? Mas é para manter a longo prazo a empresa gerando vida, dando frutos a longo prazo. Então, o primeiro motivo é que eu vejo para onde que o dinheiro está direcionando, né? Nesses casos aqui, acontece muito assim, a pessoa fala assim, eu não sei para onde o dinheiro vai, eu não sei para onde o dinheiro está indo. Isso está relacionado muito com a falta de organização. Eu tenho noção clara dos custos, tá? Então, se eu tenho uma boa organização administrativa, e quando eu falo organização administrativa e financeira, isso também se fala em trabalho braçal, tá? Porque organizar, ele também exige esforço braçal, né? É muito comum ver o pessoal, às vezes, comprando sistema de gestão, achando, por quê? Porque também é vendido assim, né? Como se o sistema de gestão ele fosse mudar a sua vida. Nossa, compre esse sistema de gestão porque ele vai ser sensacional na sua vida, seus problemas acabaram, né? E não é assim que funciona, né? A pessoa compra o sistema de gestão e ela se depara com a seguinte realidade: ela não sabe mexer, ela não tem tempo para fazer isso e o sistema precisa ser alimentado. Tá? Então, quando eu falo essa parte sobre organização administrativa, eu também estou falando sobre trabalho braçal. Então, quando eu tenho essa noção que eu preciso ter uma organização administrativa que funcione, eu tenho também essa noção clara, a ideia clara dos custos. Se eu tenho a ideia clara dos custos, se eu sei para onde o dinheiro está sendo direcionado, logicamente eu sei também tomar decisões mais assertivas. Então, eu acerto na decisão. Eu sei se eu tenho condições de fazer um empréstimo, se a empresa ela tem condições de sustentar um novo empréstimo, um investimento que eu quero fazer ali no meu estabelecimento, enfim. Você consegue ter decisões que acertam mais, que vão direto no alvo. Pare de jogar isso daqui, ó, o quarto. Pare de jogar dinheiro fora e tenha gastos mais conscientes e alcance o lucro. Então, a busca do empreendedor, a busca do empreendedorismo é sempre buscar o lucro, visar o lucro. Só que o lucro não nasce do dia para a noite, tá? Ele precisa de todo um processo. Então, ele precisa de um amadurecimento. Eu lembro que eu fiz um vídeo aí, eu incentivo vocês a assistirem, chamado Os Estágios do Dinheiro.
em que eu falo sobre 4 estágios do dinheiro. E o terceiro estágio é o que a gente chama de estágio adulto, dinheiro adulto. E é nesse estágio que o dinheiro começa a ganhar corpo, começa a ganhar o lucro. É aí que o lucro chega. Ou seja, para o lucro chegar, eu preciso de um gasto consciente. Tá? Eu preciso ter noção, eu preciso ser uma pessoa que se organiza mais, que tem até esse planejamento tributário para eu não me embolar no meio do caminho, começar a faturar, comecei como MEI, e o MEI ele pode faturar até 81 mil reais por ano, e aí cheguei lá, no metade do ano, eu estou faturando 500 mil, e aí eu sou MEI ainda, quando eu deveria ser Simples Nacional, e eu não sou, né? Bagunça todo o negócio. Então, quando eu chego nesse estágio de amadurecimento, de entendimento desse tipo de trabalho que é necessário fazer um trabalho de organização financeira, é onde eu começo a gerar lucro. E o trabalho de organização é igual dona de casa, igual serviço de dona de casa. É um serviço que não tem fim, tá? Não termina. Não adianta você falar assim, Gisele, eu não consigo ver o fim dessa organização financeira, porque não existe, tá? Olha bem aqui para mim, entenda isso. Não existe fim no trabalho de organização financeira. Ele é igual ao serviço de casa, é igual ao serviço doméstico. Ele tem que ser feito. Se você não fizer, alguém vai ter que fazer. Porque se você não fizer, o que acontece com a sua casa se você não colocar ela em ordem? Tá? E um dos significados da palavra organização, um dos sinônimos da palavra organização é ordem. É colocar as coisas em ordem. Então, quando eu coloco as coisas em ordem, o que acontece? Eu consigo ver melhor, eu acho até o que está perdido. Já teve até um estabelecimento que eu trabalhei uma vez, que eu achei dinheiro perdido. E dinheiro que tinha sido perdido, já tinha tempo, ele estava tão bem guardadinho, que ele foi esquecido. E aí, numa dessas organizações, acabei localizando esse dinheiro, né? Que estava lá na empresa, no estabelecimento. Olha só o que acontece quando as coisas estão fora de ordem, né? Colocar as coisas em ordem implica em gasto de tempo e energia, que é o que eu tô falando aqui. É um trabalho que não tem fim, e a organização administrativa, ela implica também em serviço braçal. Então, o seu sistema de gestão que você comprou ali com muitos R$ 1.000, porque ele é fantástico, porque ele é fenomenal, etc, etc, ele tem que ser alimentado por alguém, tá? Ele não tem vida própria. Tá? E é muito engraçado a gente falar isso, porque realmente o sistema de gestão ele é vendido assim. Você fala, nossa gente, que é isso que o povo tá vendendo, né? Que a sua vida financeira ela vai decolar, que a vida do seu empreendimento vai mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vai ver, é um sistema de gestão. Aí quem já tem prática nessa vida, né, já sabe, é o sistema de gestão. E o sistema de gestão, ele precisa de quê? Ele precisa de alguém alimentando. Primeiro, você tem que olhar para o sistema, entender o sistema. Todos os sistemas de gestão, eles são muito parecidos, eles funcionam na mesma dinâmica, que é fluxo de caixa, que é tirar relatório, ter o DRE, mas todos eles precisam de alguém que entenda aquele sistema e que alimente o sistema constantemente, tá? Exemplo, conciliação bancária, tem lá um sistema de gestão. E o que você faz? Você precisa conciliar o banco e a ideia é que seja diariamente. Ou pelo menos, dependendo da movimentação do fluxo que tem na empresa, né? Às vezes, pelo menos uma vez na semana tem que ser conciliado. Conciliar o que está lá no banco, no seu caixa, com o que está no sistema, tá? Empreender implica em ter paciência, persistência, dedicação, além de estudar muito. Né? Pelo que vocês já estão vendo aqui, pelas postagens que eu estou fazendo, sempre de aprendizado, sempre levando conhecimento. Então, empreender não é assim, não é uma coisa que, se eu não tenho nada para fazer, tudo deu errado na minha vida, vou empreender, vou virar empreendedor. Não, não é assim. É uma coisa que você precisa querer muito. Por quê? Porque ele vai exigir muito tempo, ele vai exigir dedicação, de paciência, nossa, tá? A gente vai ver o tempo passar e muitas vezes o resultado ele vai vir com uma certa lentidão, porque o terreno precisa ser preparado, é igual agricultura. Na agricultura, você lá decidiu plantar, botei a semente lá, o negócio nasceu, cresceu? Não, não é assim. Você tem que preparar o solo, tem que adubar o solo, aí você tem que plantar semente, você tem que cuidar daquela plantação, até que aquilo comece a florescer e dê o fruto, e gere fruto. Assim é o empreendimento. Você tem que preparar o solo, arar o solo, lançar as sementes, adubar, cuidar daquilo, cultivar para ter aquilo começar a florescer, tá? E isso leva tempo,
tá? E isso leva gasto de energia. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o que é a organização administrativa, que além de um trabalho não só intelectual, ele é braçal e ele precisa ser braçal, ser constante e que não tem fim, tá? É uma história longa sem fim. Enquanto eu sou empreendedor, enquanto eu estou administrando aquela empresa, ele não tem fim. E eu espero que tenha te ajudado. Fique ligado aqui no meu perfil, que eu vou sempre estar postando algumas dicas, trazendo algumas coisas, alguns conceitos sobre organização administrativa, planejamento financeiro para empreendedor, voltado para você que é empreendedor, tá? Até lá!